E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como estamos? Amores da minha vida, eu acho que deve estar tudo muito bem, porque não é possível que naquele grupo de WhatsApp só tenha uma pessoa que me dê feedback, que é o Luiz. O resto fica ali, sabe, feita aquela mosca de padaria, rondando a situação, observando tudo, mas não comenta nada, né? Então, eu estou acreditando que está tudo bem. Ninguém está falando nada, ninguém está tendo dificuldade de nada, todo mundo está fazendo as atividades, ó, bacana, 100%. Priscila, está tudo 10. Por que vocês, né, não tão rezando a cartilha do pensa em mim, chore por mim, nem liga para mim? Isso é um pouquinho de ressentimento, né? Não, um orgulhozinho no coração, será? Olha, gente, brincadeiras à parte. Se tiverem com alguma dificuldade, pode mandar mensagem. Priscila, eu não quero falar lá no grupo. Manda mensagem no particular, gente, mas não fica com essa dúvida sozinha, não, tá bom? Se tiver alguma coisa que não esteja claro, você se manifeste, pelo amor de Deus, tá bom? Queridos, essa semana a gente vai começar assunto novo, né? Semana passada a gente já começou a pincelar alguns assuntos novos e essa semana a gente vai dar um início a uma série, né, de planejamento estratégico de marketing. Só que é um assunto um tanto quanto extenso e eu dividi em partes para ficar mais fácil da gente assimilar, tá bom? Então, hoje é a primeira parte, a gente vai dando passos, tá bom? Para a gente fechar o pensamento bem direitinho, construir essa ideia bem direitinho, porque no final eu vou querer que você faça um plano de marketing para mim. Então, para você fazer um plano de marketing, para você conseguir desenvolver um plano de marketing, você vai ter que ter esses conceitos todos já fechadinhos na sua cabeça de como fazer, tá bom? Então, vamos lá, passo a passo. Ok. Hoje a gente vai falar sobre mercado, análise de SWOT e público-alvo. Tá? A gente vai entrar em público-alvo, mas não vamos definir nessa aula, não. Vamos focar essa aula em mercado e vocês vão fazer uma atividade para mim sobre análise de SWOT para a gente pensar mais sobre isso, tá bom? Mas vamos lá, ao longo da aula eu vou falando mais coisas. Como analisar o mercado e propor estratégia? Gente, é fundamental. Lembra que eu já falei nas outras aulas? O conhecimento do seu negócio, ele é fundamental para ele ter sucesso. Então, não adianta você querer ser bem sucedido num negócio que você não conhece. Né? Então, você vai ter que ter uma análise do mercado. O que a gente vai começar hoje a falar é sobre análise do mercado, que envolve o seu negócio. Né? Então, Priscila, então significa que essa análise de mercado ela é relativa? Claro, ela vai depender do seu negócio. Né? E essas estratégias, ela vai ser a resposta que você vai dar a essa leitura. Então, você vai ler o mercado, você vai entender o mercado, você vai entender o mundo que te rodeia, e aí a resposta disso aí vão ser estratégias para você conseguir driblar todas as dificuldades que vão vir na sua frente, tá? Então, esse é o primeiro pensamento sobre análise de mercado. Você conseguir enxergar todo o mundo que te rodeia, que rodeia o seu negócio, né? Todos os fatores que rodeiam o seu negócio, que estão ali, você com o seu negócio no meio, a sua empresa no meio, e todo o mundo ao seu redor. Priscila, já consegui, já li, entendi o mundo ao redor. Agora vamos propor estratégias para você conseguir ser bem-sucedido dentro desse mundo. Agora, Priscila, fiquei voando. É um tanto quanto complexo isso. Que mundo é esse? Vamos lá? Pensar junto? Primeiro, a gente vai relembrar o que é mercado, né?
Então, mercado é o ambiente ou cenário onde acontecem as trocas. Lembra que eu defini com vocês o que é troca? Então, essa troca, ela é, hoje em dia, muito se dá num fator financeiro, mas nem sempre ela foi assim. Então, essa relação de troca, ela vai envolver algo que eu dou, algo que eu recebo, que tem valores equiparados, né? São valores que é interessante para as duas partes, para que essa troca aconteça, né? E quando ela é um valor monetário, né? Você tem que dizer quanto de dinheiro custa, né? Aquele produto, aquele serviço, aquela mercadoria, né? Então o mercado é justamente o ambiente onde vai acontecer esse processo de troca. Tá? Tô passando rapidinho que a gente já definiu isso. Priscila, não entendi direito o que é troca. Volta no vídeo anterior, tá? Acredito que da primeira aula. Priscila, ainda não entendi, ainda não ficou forte na minha cabeça. Manda uma mensagem para mim, a gente conversa um pouco mais sobre isso para a gente tirar qualquer dúvida que você tenha, tá bom? Mas estou partindo do princípio que você entendeu já o que é uma troca e como se dá esse mercado, né? Então, é o lugar, o mercado. Toda vez que a gente fala de mercado, ele é o lugar aonde vai acontecer as trocas, onde vão acontecer as negociações. Eu entrego o meu produto ou eu entrego o meu serviço e vou pedir de volta nessa troca ou algo, ou um valor financeiro, né, um valor monetário, né, vou pedir dinheiro em troca, uma quantia de dinheiro em troca, ou eu posso trabalhar com permuta. E aí eu vou dizer para você quanto do seu produto ou quanto do seu serviço vale o meu produto e o meu serviço. Entenderam? Tá, vamos lá, continuando. Lembra que eu falei do mundo que está ao redor? Então, é isso aqui. A sua empresa está aqui no meio, ó. Em ambiente interno, a sua empresa faz parte... esse pontinho branco aqui é você e sua empresa, você e seu negócio. E aqui, ó, ao redor, nesse campo de azul e nesse campo de laranja, é o seu ambiente externo. Então, isso aqui é o mundo que te cerca. Tem esse mundo azul que te atinge diretamente, ele está bem pertinho de você, é o seu mundo diretamente né, que te atinge, que te dá a percepção de que você tem que ter essa percepção de quem é diretamente, né, esses fatores aqui para que você consiga se relacionar e consiga até determinar o processo da sua empresa, mas também existe esse mundo laranja aqui, que também tem um impacto no seu produto ou no seu serviço, mas é um impacto não direto, mas vai influenciar, tá? Vou detalhar um pouquinho, na hora que eu for explicando, vai clarear na sua mente. Vamos lá. Então, você como empresa, você como produto, você como serviço, você vai ter uma relação direta com o seu consumidor, né, que é o seu público-alvo, os seus distribuidores, os seus concorrentes, que são as empresas que fazem parte da mesma linha de produção que você, né, oferecem os mesmos serviços ou os mesmos produtos que você para o mesmo público, né? Isso é importante. A concorrência, ela é definida assim, você só tem um concorrente direto quando vocês têm o mesmo público, o mesmo alvo, né? Atingir o mesmo alvo. Não adianta, Priscila, eu vendo o relógio, tá certo? Mas os seus relógios, quem é o público-alvo do seu relógio? É aquele relógio que dá para vender na feirinha ou porta a porta, né? Ou é um Rolex? Né? São públicos completamente diferentes. Então, você não pode considerar seu concorrente direto um vendedor de Rolex se você vende um relógio mais popular, né?
Temos também as instituições e os fornecedores. Gente, qual é a diferença entre fornecedor e distribuidor? Dá uma musiquinha de suspense, né? E agora? Qual a diferença entre ser fornecedor, entre dizer é meu fornecedor e é meu distribuidor? Fornecedor é aquele que vai me fornecer matéria-prima para que haja a minha produção. Priscila, eu trabalho com serviço, eu não uso matéria-prima. Ops, você não precisa de nada para realizar o teu serviço? Aí eu vou te dizer, por exemplo, eu ofereço um serviço eu vendo o conhecimento, né? Eu sou da parte de educação e a minha mão de obra é um serviço que vende conhecimento. Priscila, quem foi o seu fornecedor? Ora, o meu fornecedor, além dos lugares que eu estudei, dos livros que eu li, da construção de pensamento que eu tive que ter para hoje poder estar passando para você, né? Eu também tenho várias necessidades tecnológicas para eu poder também oferecer o meu serviço. Então, eu tenho que estar ligado nessa área de tecnologia, de computador, né? Eu tenho que estar ligado nessa parte de aplicativos, agora mesmo, nesse tempo de pandemia, a gente teve que se reinventar e professor que não consegue dominar essa parte tecnológica, ele fica realmente sem conseguir desenvolver, porque se as aulas são todas online, como é que eu vou oferecer o meu serviço se eu não domino a parte tecnológica? Então, o seu fornecedor de tecnologia hoje, aplicativos e ferramentas, ele é, né, o seu aliado para você conseguir, no caso, o meu aliado para conseguir oferecer para vocês o meu serviço de aula, de construção de pensamento, de conhecimento. No caso, o meu distribuidor é o veículo, é a forma que o meu produto, ou, né, no caso, se é mais produto, chega até o meu cliente. Então, essa parte de distribuição, ela pode ser própria, eu posso ter uma empresa e ter a minha própria rede de distribuição, ou eu posso terceirizar. Imagina você que vende pela internet, né? Tem os meninos que trabalham com isso, como é que eles fazem a parte da distribuição? Isso afeta diretamente o negócio deles. E isso, inclusive, hoje em dia tem sido muito, muito pensado, porque o valor final do seu produto, ele depende necessariamente dessa relação de entrega, né? Então, se eu tenho uma loja física, o custo operacional, ele é muito mais oneroso, ele é muito mais caro do que eu vender pela internet, onde eu tenho uma plataforma de contato com o cliente e eu tenho um espaço para armazenar e o despacho, desculpa, gente. Meu distribuidor entregando até o cliente, né? Então, o custo operacional, ele é bem mais barato no caso de vendas online, né, do que uma loja física que demanda, né, um processo muito maior. E aqui, nessa questão, nesse mundo laranja, que me impacta, não diretamente, mas também tem um impacto na minha empresa. Ele também é considerado um ambiente externo. A questão da economia, né? A gente está vivendo muito isso, né? Nesses tempos de pandemia, a gente está vivendo essa questão do... Gente, desculpa, porque tá passando gente aqui na frente de casa e ele é o guardião. Me perdoem, realmente. Então, voltando ao pensamento, essa questão da economia, a gente está vivendo isso, né? Com tudo parado, essa questão dos empréstimos, tanto quanto emperrado, muitas empresas, elas, né, não estão conseguindo, não tiveram esse respiro, esse caixa, né, esse fluxo de caixa para conseguir manter as despesas no tempo do lockdown. Então, o que aconteceu? Né?
se eu não tenho como, se eu não tenho capital de giro, eu não tenho como manter os custos fixos, pelo menos da minha empresa, né? Nesse caso, se eu não consigo um empréstimo, se eu não consigo algo para, né, me manter, para manter o meu negócio, então acontece que eu posso, né, quebrar meu negócio, justamente por não ter mais capital de giro. Aí o que acontece? O governo ele entra nesse quesito para tentar salvar e facilitar a relação dos bancos com as empresas, para que haja uma liberação de empréstimos justamente para fortalecer o capital de giro das empresas, para que nessa reabertura haja, né, esse fôlegozinho para conseguir pagar as contas que ficaram, né, que se acumularam, sem ter o giro do mercado, né, sem ter aquelas trocas, sem ter o dinheiro entrando, né, o capital entrando. Então, o governo tem que intervir. E em outros momentos, sem ser pandemia, o governo também tem uma relação direta com a economia, que eu não vou entrar aí nesses detalhes, mas a gente chegou a discutir alguma coisinha na sala de aula, mas em outras cadeiras você vai ver melhor, tá bom? O cenário político, ele influencia na minha empresa? Com certeza. Esse ano é ano de eleição e a gente sabe que muita coisa é influenciada pelo meio político, Priscila, mas eu não... o produto que eu vendo, o serviço que eu ofereço não tem nada a ver com essa parte de eleição ou coisa e tal. Eu nem me envolvo em campanha, nem passa por perto. A gente não está falando em campanha, gente. A gente está falando de laços, né? A gente está falando de ideias, de pensamentos. Se a gente tem um pensamento mais de esquerda, políticos, né, eleitos com pensamento mais de esquerda, mais comunistas, a gente vai ter uma linha de governo tal. Se a gente tem um governo que a pessoa que foi eleita tem um pensamento mais de direita, mais conservador, a gente vai ter um investimento tal, um pensamento tal nas decisões. Priscila, isso é bom ou é ruim? Bem, não vamos entrar nesse tipo de discussão, não é aula sobre isso, tá? Deixa para depois. Então, tecnologia também. Priscila, o meu negócio, ele precisa estar sempre ligado às novas tecnologias, porque eu trabalho com isso. Ok. Ou então, meu público-alvo é um público-alvo muito jovem, então eu tenho que estar sempre acompanhando. Ou não, ou eu trabalho na indústria e eu tenho uma máquina muito antiga de produção e essa tecnologia seria o quê? Seria realmente você acompanhar a modernização dos processos, porque os processos estão cada vez mais rápidos, estão prezando a qualidade, e agora a gente vai começar a falar muito sobre segurança no sentido de saúde. Então, a sua empresa, ela tem que acompanhar essa parte da tecnologia, do que se fala e do que se oferece no âmbito de tecnologia para gerar saúde, para o seu cliente se sentir seguro no ambiente onde você está, né, na sua empresa. A questão cultural, Priscila, influencia totalmente. A gente falou um pouquinho sobre público-alvo e como essa questão cultural ela influencia diretamente. Porque se você não conhecer o público com quem você está trabalhando e a cultura da região, a cultura do local, do ambiente onde você está, provavelmente você não vai conseguir falar a linguagem que é necessária para se comunicar com o seu público-alvo. A questão natural, a questão da natureza ao seu redor, da biodiversidade ao seu redor, impacta na minha empresa? Com certeza, né? Nós temos casos de empresas que levam multas altíssimas por não entender o ambiente onde elas estão inseridas, o local onde elas estão inseridas, onde o descarte do lixo, o descarte dos despejos da sua produção é feita de forma completamente errônea, que acaba prejudicando não só a natureza em si, poluindo, trazendo prejuízo para a natureza, como também para as comunidades ao redor,
né? Então, vamos dizer que você precisa, como é? Assar alguma coisa, queimar alguma coisa, provocar fumaça. Então, essa fumaça é tóxica, ela é prejudicial, ela vai trazer dano para as pessoas, vai trazer dano para a saúde das pessoas. Então, isso tem que ser pensado também, tem que ser levado em conta nesse ambiente externo. E o demográfico? Priscila, o que é o demográfico? É em relação às pessoas, realmente. O controle populacional, as pessoas que estão envolvidas diretamente na sua empresa, no seu público-alvo, no nicho de pessoas que você quer atingir, tá? Então, eu vou ter um nicho de mercado. Então, esse fator demográfico, ele vai definir para você como se comporta esse nicho de mercado. Então, essas pesquisas no IBGE, essa pesquisa de entendimento populacional, ele te ajuda muito a ter essa noção do todo, do mundo que você está envolvido. Então, lembra que eu falei no início da aula, vai ter um mundo ao seu redor, ao redor da sua empresa, um mundo que vai afetar, né, o seu produto, o seu serviço, e você precisa conhecer. Então, análise de mercado é justamente isso, essa análise de todo esse mundo, de todas essas variáveis, né, que vão ter um impacto direto em você, na sua empresa, no seu produto. Então, ambiente interno. Vamos, né, falar um pouquinho mais sobre o que seria esse ambiente interno, né? Aquela partezinha branquinha do slide anterior, né? Essa parte aqui que é você, é o ambiente interno. Então, o ambiente interno pode ser controlado pelos dirigentes da organização. Já ele é o resultado de estratégias de atuação definida pela própria empresa. Gente, tudo que acontece dentro da empresa, ela é controlado dentro da empresa. Então, qual é o primeiro passo para você montar uma empresa? É ter a sua visão, a sua missão e os seus valores e o seu plano de negócio, né? Dentro do seu plano de negócio, você sabe como você quer que a sua empresa se comporte em curto, médio e longo prazo. Dentro desse seu plano de negócio, você vai desenvolver o seu produto, desenvolver o seu serviço, você vai ter o seu plano de marketing, que é isso que a gente vai começar a desenvolver agora. Então, tudo isso são reflexos, né, são ações, na verdade, são ações dentro da empresa, internamente. Tudo é controlado por você, tudo controlado e dirigido dentro da organização. Então, o resultado disso, das suas estratégias, ela vai te dar uma atuação específica para você caminhar com passos firmes, planejando o seu dia a dia de empresa. Então, a questão dos recursos, né, vem desse ambiente interno, e o mix de marketing. Quem lembra do mix de marketing? Não vou nem comentar, né? Tem a ver com P, 4P, 4P. Lembrado? Lembra a atividade da aula passada? Todo mundo, né? Um tal de preço, um tal de produto, um tal de praça, um tal de promoção. Estão lembrados? Ok, então vou nem comentar sobre isso, hein? Passei. Ambiente externo está fora do controle da organização, mas suas manifestações podem afetar direta ou indiretamente o desempenho da organização junto ao setor, ao seu público consumidor, Então, é aquilo que eu falei. Todo mundo que está dentro daquele mundinho azul e daquele mundinho laranja é o seu ambiente externo. Você não tem controle, você não sabe como vai ser, você não tem controle do que acontece na casa do vizinho, mas aquilo que ele faz lá te afeta diretamente, como eu falei, que é esse mundinho azul, ou indiretamente, que é esse mundinho laranja, tá? Então, ele pode ser um macroambiente, né, que é esse mundinho laranja, chamado de macro, porque ele é, né, um ambiente muito maior, né, e um microambiente, que é aquele mundinho mais perto de você que te cerca, tá ali te cercando. Então, lembrando, microambiente e macroambiente, tá?
Então, o mercado ele é constituído de forças de micro e macroambiente que afetam a capacidade da organização de realizar transações com seu público. Gente, lembrando, vamos lá para aquela ideia do que é microambiente. Isso aqui vai afetar diretamente o meu dia a dia, os meus fornecedores, o meu consumidor, o meu distribuidor, o meu concorrente e as instituições. Elas afetam diretamente o meu dia a dia. E o macro, ela vai afetar indiretamente, mas é como se fosse um abalo e chega para mim em ondas. Vai ter onda que vai vir mais forte e vai ter onda que eu vou sentir a marolinha, a tal da marolinha. Lembra? Alguém lembra dessa história? Né? Que algum ex-presidente falou de marolinha. Então, esses impactos macros, eles podem chegar para mim diretamente ou eles podem chegar em marolas. Decisões políticas no âmbito econômico, ele pode chegar para mim com impacto muito forte. Mas decisões culturais, por exemplo, ele pode me afetar no meu mercado, mas como uma marolinha. Ela chegou, eu vou ter que me adaptar, eu vou ter que repensar o meu produto, mas eu tenho um tempo de ação para isso. Tá? Então, lembrando, esse meu ambiente interno e ele externo, ele vai ter forças micro e macro, tá? Que vão me afetar na capacidade de organização de realizar transações, ou seja, trocas, lembra? Com o meu público, tá bom? Gente, essa foi a aula de hoje. A gente vai tá falando mais um pouquinho nas próximas aulas, só que eu vou colocar alguns outros vídeos no grupo para vocês assistirem, para a gente fechar esse pensamento. E a atividade dessa semana, a atividade que vocês vão ter que fazer para mim é a preparação para a aula da semana que vem, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo de atividade. Um beijo para vocês. Até semana que vem.